Graça e paz, irmãos. É bom estar aqui em mais um momento de Noite da Esperança, mais esse momento de devocional junto com cada um dos irmãos que estão aqui assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus possa estar nos conduzindo nesse momento para que possamos refletir um pouco mais na palavra dele e também receber dele uma palavra que possa ecoar durante os nossos dias, durante o nosso ano, aproveitando que estamos aí no início de mais um ano, pela glória de Deus, mais um ano onde estamos numa caminhada, uma caminhada perpétua para seguir o caminho do Senhor e entender aquilo que Ele tem a cada um de nós, né? Antes de começar a devocional, gostaria então de fazer uma oração com vocês. Se vocês puderem, abaixem suas cabeças, prestem bastante atenção para que possamos juntos refletir logo após no texto de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Senhor meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui novamente participando desse momento de devocional, ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco, para falar ao meu coração e para poder passar a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Conduz esse devocional, Pai, que seja a Tua palavra falando aos nossos corações, às nossas mentes, e que essa palavra possa ecoar dia após dia após dia, e que possamos tomar essa palavra como referência sempre que pensarmos em desistir, que pensarmos em desanimar, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, dentro dos nossos corações, e esteja nos conduzindo para que possamos seguir nos teus caminhos, ó Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu tinha dito antes, hoje a nossa reflexão vai ser baseada em Eclesiastes, capítulo 3, versículo... Eu tinha falado 8, perdão, a minha lente é um pouco fraca. Do versículo 9 até o versículo 15. E pautado no tema proposto a esse mês, né, que é um pit stop, ou seja, uma parada para poder refletir um pouco mais sobre a vida, refletir um pouco mais sobre aquilo que a gente tem feito. Eu escolhi esse texto, eu acredito que não fui eu que escolhi esse texto, mas Deus trouxe esse texto a mim, porque ele é um texto que aborda muito essa problemática do ser humano com relação ao tempo. Recomendo até que cada um dos irmãos leiam o capítulo todo, não só o capítulo todo, como também o livro de Eclesiastes todo. É um livro muito bom. É um livro difícil, porque são reflexões que nos levam a viajar de tantas maneiras que a gente pode até acabar se perdendo. Por isso que eu selecionei apenas uma parte desse texto, né? Versículo 9 ao versículo 15, para a gente poder reduzir um pouquinho aquilo que temos a abordar. Então, iniciando pelo versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém. Quando eu li esse texto a primeira vez, né, algo que me veio à tona logo de cara foi justamente esse período que a gente vive agora do começo do ano, né, de que planejamos diversos sonhos, diversas coisas que temos vontade ou de adquirir ou de executar durante o nosso ano, seja aquelas promessas clássicas como a ida até a academia, uma dieta,
ou então o início de um estudo, ou então uma melhoria no trabalho, aprender um instrumento musical, qualquer coisa que seja. A gente tem muito do costume de planejar aquilo que a gente vai fazer durante o ano, até para que isso se torne uma perspectiva, uma meta, algo que no final, quando completo, se torne uma realização e um grande proveito para a gente, né? Porém, isso também acaba vindo como uma faca, muitas vezes, no final do ano, porque quando a gente termina o ano em dezembro e vê que muita coisa que a gente planejou não foi executada, a gente tem o costume de ficar extremamente chateado. E pelo menos eu tenho muito costume de olhar para o tempo de uma maneira, digamos, pessimista. Quando eu penso, isso porque eu sou jovem, imagina só com o tempo, mas quando eu paro para pensar o tempo que já passou até aqui, quase 22 anos, e, e o tempo que ainda tá para chegar, e as perspectivas às vezes não mudam, às vezes os planos permanecem praticamente iguais, não existe mais muita diferença de um ano para o outro, né? Eu estava até conversando com alguns amigos sobre isso. Parece que chega uma época na vida em que as coisas não mudam muito, né? Vai sempre tendo uma mudança sutil, uma outra mudança sutil. Isso vai dando um conflito muito grande dentro da gente, porque a gente tem a grande tendência de achar que o tempo é controlado pela gente, de que a gente pode fazer alguma coisa ou para parar o tempo, ou para fazer com que ele permaneça no lugar, ou então para adiantar o tempo. Isso é nítido. Quando a gente começa a faculdade, o nosso maior desespero é de fazer tudo rápido para que a gente possa adiantar o tempo e poder finalizar no tempo que a gente quer para poder pegar um diploma. Ou então quando a gente começa na academia, nosso intuito também é adiantar o tempo para tentar ficar com aquele físico tão desejado no menor tempo possível, com o maior esforço possível. Ou então quando a gente tenta, por exemplo, entra em um tratamento para evitar, por exemplo, algum processo da velhice, e a gente espera que o tempo pare para que esse tratamento dê certo e para a gente consiga ficar com aquela aparência jovial por mais tempo. Todos esses são desejos que a gente acaba colocando dentro de nós, esperando que tenhamos algum tipo de controle sobre a vida e principalmente sobre o tempo. Mas algo que é muito interessante que esse texto traz a nós, principalmente o começo dele, né, que fala que existe tempo para tudo, mas um ponto que eu queria enfatizar nesse texto que a gente leu é justamente de que Deus, é o versículo 11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando a gente para analisar o contexto de eternidade, que o eterno ele é algo totalmente fora da nossa compreensão. O eterno ele é algo que não tem começo e também não tem fim. É algo que algo que existe, porém não se sabe o começo dele e também se sabe que ele não tem fim. É algo que foge totalmente de qualquer explicação que tenhamos ou até mesmo da nossa compreensão, porque tudo que a gente tem e todos os momentos que a gente passa, eles têm um começo e também têm um fim bem estipulado. Porém, quando a gente começa a viver certas experiências, quando a gente começa a passar por certas coisas, a gente percebe esse sentimento de eternidade dentro de nós, porque nós gostaríamos que muitas coisas fossem eternas pelos nossos olhos, né? A nossa definição de eterno pode ser levada em consideração como até o final das nossas vidas, né? Basicamente, nossa definição de eterno é onde a gente consegue ver, do começo da nossa vida até o final da nossa vida, ou então, desde o começo que aquilo começou, até o final das nossas vidas. E costuma ser muito frustrante quando nós fazemos certos planos. Esses planos eles até iniciam, mas por algum motivo
eles não se completam, eles acabam ficando para trás. Isso traz normalmente uma grande frustração e uma grande problemática para dentro do nosso coração. Mas a mensagem que eu gostaria de trazer para todos vocês é justamente o que Eclesiastes 3 traz, de que existe um tempo para todas as coisas, e esse tempo é proveniente de Deus, porque Deus, ele é aquele que conduz todas as coisas, Deus é aquele que faz com que possamos experimentar aquilo que a vida nos traz. Então não existe necessidade de ficarmos tão preocupados com o tempo, principalmente nesse período de começo de ano, assim como eu exemplifiquei, que a gente tem essa tendência de buscar por novos objetivos. A gente não tem que ficar tão preso àquilo que precisamos fazer, aquilo que temos que fazer, aquilo que queremos fazer, sendo que o tempo é uma definição de Deus. E inclusive no versículo 15, é muito interessante o que ele fala, né? Na verdade, começando pelo 14. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Ou seja, a eternidade nós podemos ver assim que olhamos para Deus e vemos que tudo aquilo que Ele planeja a nós já foi, assim como aquilo que Ele planejou já foi, e que Ele renova todas as coisas em nossas vidas. Então esse sentimento que nós temos de um ciclo, quando um ano acaba e um outro ano se inicia, e muitas coisas se mantêm igual, e outras coisas se reiniciam, por exemplo, uma nova vaga de emprego. O emprego termina em um ano e no outro ano começa um novo emprego, ou então um ciclo, por exemplo, do colegial termina num ano e a faculdade começa no outro. São ciclos que o tempo traz, que na verdade não é proveniente do próprio tempo, mas é Deus com seu eterno poder e com sua eternidade que apenas Ele tem, que vai no renovando dia após dia, e fazendo tudo novamente em nossas vidas, e mais, de maneira que possamos ser felizes e nos alegrar naquilo que fazemos. O texto ele diz que, versículo 12, sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente passa na vida e tudo aquilo que a gente consegue realizar, seja de maneira material, seja de maneira física, ou até mesmo de maneira psicológica, tudo aquilo que nós conseguimos realizar dentro de nossas vidas é uma grande alegria, e é uma alegria que Deus provê para nós como um dom que apenas Ele pode dar. Aprendemos sempre que Deus é a origem da nossa alegria, mas em diversos momentos nós não conseguimos compreender como a alegria de Deus pode vir a nós. E a alegria de Deus muitas vezes está em gestos tão simples quanto um ano que se finaliza e um novo ano que se inicia de uma maneira, em muitos momentos, igual, mas que traz uma renovação de sentimentos, novas alegrias, novas oportunidades e coisas que estavam totalmente fora do nosso planejamento e do nosso tempo, mas que Deus adiantou ou adiou da maneira como Ele quis, para que nós pudéssemos viver alegremente, conforme o dom que Ele deixa a nós. Eu gostaria também de ler com vocês, embora eu tenha falado que iríamos ler do 9 ao 15, o versículo 1 até o versículo 8, que eu acho também fundamental. Assim como eu falei para vocês, o livro de Eclesiastes é fantástico. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, o texto ele traz essa visão de que existe um tempo para tudo. E podemos ver que todos esses exemplos que ele dá é relacionado a um começo e um fim, e um novo começo, até mesmo no final, quando ele fala de guerra, um tempo de guerra e depois um tempo de paz, ou seja, uma guerra que inicia e finaliza, e que logo após essa guerra finalizar, se inicia um tempo de paz. Ou seja, todas as coisas se renovam, todas as coisas têm um tempo pré-determinado, e esse tempo é determinado pelo Senhor. E essa temática do mês relacionada ao pit stop chamou muita atenção justamente por conta desses planejamentos que a gente faz no começo do ano, porque nossa cabeça está sempre a milhão. E nós costumamos finalizar o ano pensando muito em como vai ser o ano que vem, mas nós nunca paramos para pensar justamente de que o tempo ele tem um dono, esse dono é o próprio Deus que está ao nosso lado, e de que precisamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer, que já foi determinado, que já foi feito, para que possamos, enfim, seguir um novo ano e seguir os planos que Deus tem para cada um de nós. E nessa época, onde muitos estão de férias, a gente pega um período de férias muito grande, né? Vai desde o Natal, aí pega pega o Ano Novo, muitos pegam algumas folgas em janeiro, depois emenda até o Carnaval, ou seja, todo esse começo de ano é um ano com muita movimentação de festas, de feriados, e é um momento que Deus prepara a nós justamente para que fiquemos um tempo parado, refletindo apenas nele, agradecendo por aquilo que passou e por aquilo que está por vir, justamente porque nós não temos domínio nenhum sobre o tempo. E a única coisa que podemos fazer é agradecer pelo dom que Deus concede a nós, que é o dom da alegria. Então, por que não aproveitar nossas férias, aproveitar os períodos que temos livre, não só nesse começo de ano, mas durante o ano todo, para engrandecer ao Senhor por meio daquilo que é fruto do nosso trabalho? Por que não engrandecer ao Senhor em nossa folga, como nos ensina o Sabá na Bíblia, o sábado, engrandecendo ao Senhor naquilo que é fruto do nosso trabalho, naquilo que nos traz alegria, aquilo que é dom de Deus? Por que não mostrar isso a Deus através do instrumento musical que estamos aprendendo? Por que não mostrar isso a Deus através de uma viagem que conquistamos a partir do trabalho que o Senhor concedeu a nós? Por que não engrandecer o nome de Deus a partir daquilo que Deus concede a nós durante todo o nosso ano? Esse deveria ser o nosso norte, e é o que eu quero passar para vocês, para que possa ser o nosso norte durante esse ano. Parar nesse momento, né? Primeiro parar nesse momento, parar em janeiro para refletir um pouco sobre aquilo que Deus fez, refletir sobre o tempo, refletir sobre aquilo que passou, sobre aquilo que está por vir em nossas vidas, sobre esses ciclos que vão se repetindo, refletir sobre tudo isso, juntar as coisas, colocar a cabeça em ordem, poder descansar no Senhor, colocar as nossas mentes e os nossos corações no Senhor, depositar tudo a Ele e, por fim, agradecer a Deus e engrandecer o seu nome a partir daquilo que é fruto do nosso trabalho, e que esse trabalho é um dom de Deus que Ele coloca a nós com alegria e despertando em nós esse desejo pela eternidade dos momentos, né? Esse desejo pela eternidade dos momentos bons, que é aquilo que nos traz alegria e que é uma alegria proveniente do Senhor. Que essa alegria nunca nos falte, que essa eternidade que sentimos em nosso coração, eternidade que foi posta pelo Senhor, possa permanecer caminhando no nosso dia a dia e que não se perca de forma alguma, mas que sempre que tenhamos qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de escândalo, onde nós pensemos que podemos alterar alguma coisa, que possamos descansar e lembrar que Deus é o Deus da eternidade e o Deus que conduz
todos os planos da nossa vida. Independente se nós achamos que está certo ou se está errado, Deus é aquele que sabe de todas as coisas, sabe como providenciar todas as coisas pela sua eternidade e sabe principalmente como nos manter alegres, mesmo em meio a mudanças de ciclos como essa que estamos vivendo agora. Novamente, eu gostaria de pedir aos irmãos que leiam o livro de Eclesiastes. São diversas reflexões pertinentes e muito complexas que agregam muito, não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida secular dentro do trabalho, dentro da escola, justamente para analisar alguns fatores ordinários, como o próprio tempo, de uma maneira que seja voltada ao Senhor. Analisar o tempo de uma maneira que podemos engrandecer o nome do Senhor é algo que eu diria que apenas o livro de Eclesiastes consegue passar de uma maneira tão profunda e tão explícita. A gente tem menções temporais em outros versículos, em outros capítulos da Bíblia, mas em Eclesiastes eu percebo que isso é bem mais explícito, isso é bem mais profundo, isso é algo que toca diretamente ao coração humano, porque a linguagem ela é totalmente voltada a nós como seres humanos, é algo bem filosófico, bem voltado ao ser humano como ser humano, né? E isso ajuda para que nós possamos aprofundar o conhecimento em Deus e aquilo que Deus tem feito dentro de nossas vidas. Essa é a indicação que eu queria deixar a cada um de vocês, até para que possamos continuar com essa devocional, para que essa devocional não se encerre por aqui e que você esteja acompanhando as próximas devocionais, continuarão saindo toda quinta-feira. É muito bom ter cada um dos irmãos aqui presentes, podendo compartilhar desse momento de palavra. É sempre muito importante esse momento de reflexão, momento de adoração ao Senhor. Agradeço a Deus imensamente pela sua vida e que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e também a vida da igreja. Amém.